chamar as pessoas para estar dentro da nossa casa, não é? Mas aquela mulher, ela observava aquele homem. Ela observava. Aí, a parte observar. Ela observava aquele homem, mas ela não observava aquele homem para ficar julgando ele. Ela não observava aquele homem para ficar julgando ele. Ela observava ele porque ela percebeu que aquele homem era um santo, um homem de Deus. Ele não era só homem de Deus, era um santo homem de Deus. Então tinha peso sobre a vida dele. Amém? Então ela ficava observando. Então, ele passava ali para ir para um monte, eu não vou entrar muito no contexto, para dar tempo, eu nem perguntei na hora que acaba, 9, né? Umas 9. Pensei, né, gente? E assim, eu não entrava no contexto. E aí, ele passava ali para ir para um monte orar. E aí ela repetia ele, toda vez que ele passava, ela convidava ele para comer pão. Mas você pode entender aqui que ela já observava ele, né? Então eu vou chamar aquele homem para comer pão aqui em casa, né? E ela chamou ele para comer pão. E aí ele ia de vez em quando, ela chamava ele para comer pão. Só que aquela mulher, ela não queria mais só que o profeta passasse ali para comer pão, né? E fosse ali. Quantas vezes, irmãos, nós cristãos, a gente só quer vir na casa do Senhor uma vez na semana, né? Às vezes a gente só quer buscar Deus ali, ó, de vez em quando, né? Quantas vezes a gente assim tá, né? Não quer, só quer só o dom, só quer a bênção, mas não o dom da bênção. Então essa mulher, ele passava ali e ela, nossa, vem comer pão aqui, e ela insistiu, sabe? Porque ele era difícil, de Deus. E aí ele passou a comer pão, mas aí ela não se conformou, porque Eliseu representa o próprio Deus aqui na Bíblia. E ela não se conformou, ela não queria que ele viesse de vez em quando. E ela falou para o marido dela, bem, vamos construir uma casa para esse homem, para quando ele passar por aqui, ele não só passe com o pão, mas que ele venha dormir, que ele venha descansar, né, que ele venha repousar. Né? Aquela mulher estava preocupada com a obra de Deus. Aquela mulher ela tinha uma virtude de... Ela estava preocupada com o homem de Deus. Será que a gente tem preocupado com os nossos pastores? Será que a gente tem preocupado com a obra do Senhor? Então, ela sabia que aquele homem de Deus precisava de descanso. Né? Então, ela ali falou assim, vamos. Então, ela queria a presença de Deus a todo tempo. Ela não queria a presença de Deus só de vez em quando. Ela queria a presença de Deus ali na casa dela. Né? E hoje em dia, muitas vezes, eu creio que não é o caso dessa igreja, mas, gente, as pessoas por aí, elas só querem ver Deus, só quer orar uma vez na semana, só quer ir na igreja uma vez na semana. Nossa, vai ter um profeta lá, ela só vem para receber profecia. Né? Ela não quer a presença de Deus. Né? Então, aquele homem, aquela mulher, ela era sábia. Aqui eu estou pregando para a mulher e para o homem, para mim também. Eu estou aqui no 5, eu sou igualzinho a vocês. Amém? Estou no mesmo balaio. Entendeu? Gente, então, ela queria a presença de Deus. Será que a gente está querendo realmente a presença de Deus? Porque aquela mulher, quando Eliseu passava lá, de vez em quando, mas ela falou assim, não, eu quero a presença de Deus na minha casa. Eu quero buscar Deus. Eu quero ir mais na igreja. Eu quero todas as programações, eu quero estar na igreja. Eu quero estar no ciclo de oração. Eu não quero ver Deus, eu quero estar lá de vez em quando. Então, aquela mulher, ela queria a presença de Deus. Aquela mulher, ela queria intimidade com Deus. Amém? E ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher próspera. Mas ela era uma mulher sábia. Amém? Então, que esse ensinamento a gente venha buscar para nós, que nós não venhamos querer Deus de qualquer maneira, só de vez em quando, só orar de vez em quando, só ler a Bíblia de vez em quando, só somente para pedir oração. Não, Deus está falando comigo, irmão. Não fica com raiva de mim, entendeu? De tem que buscar Deus de todo o coração, tem que estar ali lá com o seu pastor. Pastor, o que o senhor está precisando que eu faça? Porque aquela mulher, ela fez uma obra missionária. Ela estava fazendo uma obra missionária. Ela buscou, ela falou assim, eu vou abençoar esse homem, eu vou dar descanso para ele, porque ela sabia que o homem de Deus precisa de descanso. Porque pastora, missionário, presbítero, eles não é super-homem, eles precisam de descanso também. Né? Então, essa noite também para você, descanse no Senhor.
Descanse no Senhor esta noite, descanse no Senhor essa semana, descanse no Senhor esse mês, esse ano, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te passar, Ele vai te dar. Mas queira primeiro a presença de Deus, né? Porque a gente só entra na presença de Deus só para pedir, né? A gente parece que é crente pidão, mas a Bíblia, ela pede para a gente pedir. Jesus fala, me pede que eu te darei. Mas a gente tem que ser mais grato ao Senhor. Não é só pedir, me dá. E agradecer. E cuidar da casa dele. E lavar o banheiro. E falar, pastor, o que eu preciso de fazer? Gente, eu preparei foi outra coisa, tá? Então, conversa com Deus. Eu preparei foi outra coisa. Entendeu? Né? Eu já preguei sobre essa palavra, só que tá vindo tudo diferente, né, Vitor? Então, ajuda, gente. Evangeliza. Busca o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus fez na vida dessa mulher por ela ser grata a Deus. Ela não tinha interesse. Ela só queria abençoar a obra. Tem gente que não quer dizimar na casa do Senhor. Tem gente que não é dizimista, não é ofertante. A casa do Senhor necessita da obra, dos dias, da oferta, né? Do trabalho, da mão, então, né? Alguém para cozinhar, alguém para ajudar. A obra do Senhor necessita. E essa mulher olhou para essa necessidade daquele homem e ela quis abençoar. Eu vou abençoar, eu não quero nem saber, eu vou abençoar. Porque aquele homem é um santo homem de Deus. E outra coisa que Deus está vindo aqui no meu coração, aquele homem, para ela ter observado ele, aquele homem deu testemunho. Ele deu testemunho. E a gente, sabe que a gente tem que dar testemunho? Ela falou assim, aquele homem, eu tenho que observar que aquele homem, ele compra, mas ele paga. Eu tenho que observar que aquele homem, ele não é mentiroso. Eu tenho observado quando aquele homem passa uma mulher pelada, ele não tem olho para aquela mulher. Gente, eu falo assim, quando eu tenho olhado para aquele homem, ele tem dado bom testemunho, ele tem comprado, ele tem pagado, ele tem sido sincero, né? Ele tem na presença de Deus, ele tem dado bom testemunho, né? Às vezes um irmão, ou uma irmã, ou sua mãe, ou seu filho fala alguma coisa para você, e você já quer ir às brigas, você já quer passar para brigar, né? Já fica irado. Aquele homem não, ela olhou para aquele homem e falou assim, esse homem é um santo homem de Deus, ele dava testemunho. E hoje os crentes, hoje a gente às vezes não quer dar testemunho, não. E aí, como é que a gente pode dar alma para Jesus? Se a gente não dá um testemunho, porque às vezes você não precisa falar nada, só o seu testemunho ganha uma vida. Só o seu testemunho, nossa, ela compra e paga, nossa, que bênção. Nossa, ela faz as coisas bem feitas. Nossa, ela não mente. Nossa, ela não trai, ele não trai. Nossa, ele é fiel realmente a Deus. Gente, eu vi tantas outras coisas que esse homem deu um testemunho para essa mulher, colocar ele dentro da casa dela. Entendeu? Por isso que a gente não pode colocar qualquer pessoa na nossa casa. Só que ela observou, porque tem que observar, mas ela não julgou e ela abençoou ele. Amém? Quem está entendendo? Entendeu? É isso. E aí, como eu falei aqui, façamos, pois, um pequeno quarto, né, junto ao muro ali, né, ponha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele, nós, para ali se recolha. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto. Se vocês quiserem acompanhar, fica bem melhor, porque aí se eu estiver falando alguma coisa. E se deitou, né? Ele chegou ao quarto e se deitou. Aquele quarto que aquela sua vida tinha preparado para ele. Né? Ele já era íntimo deles, né? Já estava ali, né? Ela confiava nele e ele confiava nela, na família, né? Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sulamita, e chamando ele, e ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, dizendo, eis que tu nos tem tratado com tanta desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Irmãos, olha, essa mulher era rica,
né? E ela só queria ser grata, ser grata. Se fosse você, eu creio, se o profeta Geazi falasse assim, nossa, o que queres que eu te faça? Você tem me tratado tão bem, você tem me acolhido na sua casa, você tem feito tanta coisa boa para mim, o que eu posso fazer? Você está vendo a lei da semeadura? Ela plantou e Deus queria dar para ela, Deus queria abençoar ela. Então, você que planta na casa do Senhor, irmãos, você que dá bom testemunho, Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Mas não é sobre sua bênção, é ser sincero com Deus, é sobre adorar a Deus de todo o seu coração, é ter intimidade com Deus. Ela só queria a presença de Deus na casa dela, porque ela já tinha de tudo, né? Ela só queria Deus na vida dela. Então, assim, ela foi grata, né? Mas Eliseu não se contentou. Olha o que ele fala. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Por isso disse ele, chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, Eliseu disse para ela, e ele disse, este tempo determinado, do segundo tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Irmãos, essa mulher, ela já era um pouco frustrada, mas mesmo ela tendo as frustrações dela, as decepções, ela não desistiu, ela queria a presença de Deus. Às vezes você está passando por algo na sua vida que você não aguenta mais, está tão difícil, né? Tantos problemas, situações difíceis, não vai dar a presença de Deus. Porque ela falou para ele, não mintas para mim. Então, se ele falou para ele, se ela falou para ele, não minta, certamente alguém mentiu para ela. Entendeu? É porque ela não estava ali comprometida com o dom do profeta, e sim com o caráter. Entendeu? Não adianta nada você ter dom, mas não ter caráter, não vai de nada. Se você não tiver caráter, se não tiver uma mulher e um homem de Deus íntegro, não adianta de nada você ter só o dom. Então, ela ali falou, não, meu senhor, não minta para a tua serva, eu não quero, né? Ela já estava frustrada, entendeu? E essa noite Deus fala para nós, não venhamos nos frustrar, não venhamos nos desistir da presença do Senhor, porque Deus, Ele vai te dar vitória, mesmo que a porta está fechada, mesmo que o seu relacionamento não esteja legal, mesmo que você esteja com enfermidade, está frustrante, não está difícil, mas não desista do Senhor, porque Ele vai te dar vitória, porque Ele vai falar com você. Para isso Ele tem um propósito. Para isso Ele tem um propósito, porque Ele tem um propósito na vida dessa mulher. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui ela falou, né? Não mintas. Mas ele não mentiu. Ele não mentiu. Além dele ter caráter, ele era um homem de Deus. Aí aqui fala, ó. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte. Seguindo Eliseu, ele dissera. E crescendo, o filho sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com o segador. E disse o seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva a sua mãe. E ele tomou e o levou, a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. Irmãs, essa parte aqui, a criança, Deus deu a criança para ela, Deus deu um milagre para ela, né? Porque ali ela não tinha frustração, às vezes você está com frustração, às vezes você está com uma situação difícil. E ela também estava frustrada, ela não tinha mais esperança. Né? Às vezes a gente está na casa do Senhor, mas não tem esperança, né? Não está muito à vontade, mas continue que Deus vai te dar vitória. E aqui ela falou assim, não desista do Senhor. Você vê que ela estava frustrada, ela estava passando por uma situação difícil. Ela falava assim, nossa, o milagre não vai
acontecer. Mas eu quero ficar com o Senhor Jesus. Eu quero Ele, eu quero ficar com Ele, eu quero adorar Ele, eu não quero deixar Ele, não importa. Eu não estou preocupada. Assim, no pensamento dela, ela estava frustrada, mas tudo bem, eu não tenho filho, mas eu quero Deus. Eu quero ficar com o Senhor, eu quero adorar Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz. Então essa mulher ela não desistiu. Amém? Ela não desistiu, glória a Deus. Deixa eu ver aqui para mim não perder. Então a criança gritou, ai, ai. Então o cego, a criança foi trabalhar com o pai, né? E aí o sol estava muito quente, e eu não sei o que aconteceu, e ele gritou, ai, 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 e o pai manda para a mãe dele, manda para a Sulamita. E chegou lá, a Sulamita, eu creio que ela fez de tudo, irmão, de tudo, para salvar aquele menino, mas não teve jeito. E ela foi para o joelho, né? Tem situações na nossa vida que a gente tem que ir para o joelho. Tem situações na nossa vida que a gente tem que orar, a gente tem que buscar, adorar a Deus. O pastor, tem situações que o pastor, ele está aqui para te ajudar. A pastora está aqui para te ajudar. Mas tem situações que vai ser só você e Deus sozinho para ele poder te dar experiências. Para você sair do leite. Amém? Para você amadurecer. Amém? Está acontecendo isso aí com você? É porque Deus quer te amadurecer. Está acontecendo situações difíceis comigo? É para Deus me amadurecer. Para a gente largar de ser menino, crente menino. Que Deus quer nos levantar na terra para fazer a obra dele, né? Para adorar ele nesse setor, né? Então, a promessa morreu. A promessa dela morreu. A sua promessa será que morreu também? Sua promessa morreu, irmão? Creia que o Senhor pode ressuscitar o seu sonho, que Deus pode ressuscitar essa promessa que você tanto deseja aí, esses projetos que você arquivou lá dentro da gaveta. Deus, essa noite, Deus ele vai realizar os seus sonhos. Essa noite, Deus ele vai te dar vitória. Pode tirar, irmãos, o seu projeto lá da gaveta. Pode fazer o seu curso. Pode ler a Bíblia. Pode fazer o curso de teologia. Pode orar para casar. Pode orar que Deus vai te dar aquela casa. Mas com o coração sincero com Ele. Ele faz todas as coisas. Amém? Ele vai tirar isso aí que você está pensando. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, essa mulher ela não desistiu, né? A promessa morreu, mas ela não desistiu. E ela falou assim, ó, e chamou o seu marido e disse, manda-me chamar um dos seus moços e um dos jumentos para que eu corra ao homem de Deus. E volte. E disse ele, por que vai a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Ela falou para o seu marido, irmãos, tudo vai bem. Irmão, mas ia bem com aquela mulher? Pelo amor de Deus, irmão, você está com um filho morto. Que é isso, filho? O seu filho morreu. O seu filho morreu. E ela falava assim, tá bem. Aquela mulher, ela tinha controle emocional. Você fala assim, irmã Márcia, mas eu quero ver um filho morrer e a gente ficar desesperado. Não, irmão, quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente busca Deus de todo o nosso coração, mas quando a gente tem intimidade de verdade, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente jejuma, entendeu? E Deus, ele dá uma tranquilidade para a gente, Deus, ele dá um equilíbrio. Aquela mulher, ela não saiu descabelando, ela não saiu brincando, ela não saiu gritando. Gente, imagina o equilíbrio que essa mulher teve. Mas você lembra que lá na frente ela só queria a presença de Deus? Você lembra que lá na frente ela plantou para colher? Então essa mulher, irmão, ela tinha um equilíbrio emocional, é muito lindo. Para pensar, entra na história. Gente, ela não gritou, e hoje em dia se acontecer alguma coisa com a nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai, a gente acha que é perigoso até né? É só assim, dando um exemplo, é perigoso eu sair daqui e eu só correr. Mas aquela mulher teve equilíbrio. E Deus, essa noite, Deus ele quer dar equilíbrio para nós. Equilíbrio emocional. Equilíbrio quando a pessoa falar com a gente, quando a pessoa responder a gente, quando a pessoa afrontar a gente tem aquele equilíbrio, né, de mulher de Deus, de homem de Deus, né, de não revidar. Amém? Porque os crentes hoje querem amor de Deus. Né? Aí eu falo de mim mesmo, a gente tem que ter controle, falar menos. Né? Ela não falava muito. Vocês podem ver aqui, você vai ver que ela não falava muito. Ela só ia
falar com o homem de Deus. Então, Deus ele quer nos dar equilíbrio, caráter emocional. Deus ele quer que a gente caia mais, ore mais, busque mais. Porque é incrível, irmão, o equilíbrio que essa mulher teve. Amém? Glória a Deus. Porque ela tinha uma promessa, né? Então ela não desistiu. Aí aqui, irmão, ó, no versículo 4, capítulo 4, versículo 24, para quem quiser acompanhar. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda e não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus. Gente, tem gente que não vai, acontece as coisas com eles e eles não vão no homem de Deus. Ele não chega no pastor, não chega na pastora para falar, né? Vai outra pessoa para falar, né? Aí a situação está armada, né? O teu pastor, sua pastora está aqui para te ajudar, porque aquela mulher foi ao homem de Deus. Ela não foi no centro espírita, ela não foi na vizinha fofoqueira, ela não foi lá na esquina, né, para contar a sua vida, não. Essa mulher ela tinha equilíbrio. Eu vou no homem de Deus, porque Deus ele deixou homens de Deus, mulheres e homens de Deus na terra para ajudar a gente. Aí a gente fala assim: não, eu obedeço a Deus, não vou obedecer meu pastor, minha pastora, não. Irmã, ó, meninice, não vai nessa não, que não dá certo. Aí, o homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, né, Eliseu viu ela de longe, né? Estava indo para o Monte Carmelo, né? E Eliseu viu ela de longe. O que ele fez? Ó? E disse a Geazi, que é o servo de Eliseu, e disse Geazi, seu servo: eis aí a sulamita, agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Entendeu? E assim, ela falou para Geazi: vai tudo bem. Você acha que se Geazi fosse homem de Deus, ela tinha falado: vai tudo bem? Irmão, quantos Geazi tem na nossa vida aí, né? Ela disse para Geazi: vai tudo bem. Ela não contou nada para Geazi, ela não falou, porque Geazi não tinha vida com Deus. Se você for ler a história de Geazi, ele era mentiroso, ele era malandro, ele estava na igreja, mas não tinha vida com Deus. Geazi estava na igreja, mas não era homem de Deus. Entendeu? Ele mentia, ele queria tomar um presente do profeta que ele não queria, né? E Geazi era só misericórdia de Deus. Ele não dava testemunho, e ela olhou para ele assim: ó, dá licença da minha frente, porque eu vou ter com o homem de Deus, eu vou buscar o meu Deus. Então, não vigie para que você vai contar seus problemas, né? Você conta seus problemas para pai, para mãe, assim, quando às vezes a mãe, o pai não é evangélico, é complicado, né? Então, assim, não estou falando para você não contar os seus problemas, mas vigia, não vai contando para todo mundo os seus problemas, seus projetos, sua vida. Não, chega no pastor, um projeto, coisa aqui, pede para eles orar. Aquela mulher foi inteligente, aquela mulher foi sábia, né? Ela não contou a vida dela para Geazi, porque a Geazi, ela não via que Geazi não tinha nada de Deus, só estava na igreja para encher linguiça, amém? Glória a Deus. Então, vamos ter cuidado com o Geazi da vida, vamos ter cuidado. Às vezes, até o parente, às vezes é uma amiga, você confia tanto, você fica contando sua vida. Você fica contando como seu esposo fica contando: nossa, meu esposo é esse aqui, é uma maravilha. Nossa, eu estou pensando em abrir um salão. Nossa, eu estou fazendo um projeto ali, antes de contar para o pastor, eu vou contar para todo mundo, nem com o pastor e nem para Deus. Aí a coisa dá errado. Não, mas Deus é fiel, irmão, na terra, a gente vive na terra. É guerra, é inveja, é tudo sem pensar. Então a gente tem que fechar a nossa boquinha, né? Chegar no nosso pastor e conversar e buscar a Deus de todo o nosso coração, amém? De todo o nosso coração. Eu estou terminando, tá, gente? Em nome de Jesus. Ela tinha equilíbrio emocional. Deus quer dar equilíbrio emocional para a gente, gente. Ainda mais nesse tempo, equilíbrio emocional. Tem tanta gente aí tomando. Não tenho nada contra quem toma remédio para depressão, né? Porque tem os médicos para abençoar, né? Gente, mas a gente tem que orar.
Às vezes, o meu milagre, o seu milagre, está condicionado à nossa busca com Deus. Aí a gente não busca Deus, a gente não adora Deus, a gente não lê a Bíblia. Aí o diabo ele vai querer entrar, entendeu? Amém? Primeiro Deus, primeiro intimidade. Primeiro você adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. E depois as coisas vêm natural, mas vai vindo. Não tem como você estar perto de Deus e não ser abençoado. Não tem como você fazer a obra. Aquela mulher ela foi abençoada, porque ela foi grata ao Senhor. Então não se preocupe, irmão. Faça só o que Deus está te pedindo. Só vigie eu e você, que Ele vai fazer, o resto Ele faz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Porém, o homem de Deus disse, porque a sua... Aqui, ó, deixa eu ler de novo. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la e disse, porém, o homem de Deus deixa, porque a sua alma está triste de amargura e o seu Senhor me encobriu e não me manifestou. Aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa parte. Quando ela chegou para Geazi, ela não falou nada, né? Não falou nada. Mas quando ela chegou aos pés do profeta, que significa a presença de Deus, ela se derramou, ela chorou, ela abriu o coração para Deus, ela se derramou, ela contou tudo para Deus. Senhor, e aí ela fala aqui, irmão, ó, ela se derramou para Deus, ela não falou nada para Geazi, ela não falou nada para a colega, ele não falou nada para o amigo, ele não ficou contando a vida. Então, quando chegou na presença do homem de Deus, ela se derramou, e Geazi queria tirar ela da presença dele, queria tirar. Qual é o Geazi que está querendo tirar da presença de Deus, irmão? Porque Geazi, você vê lá, ele estava querendo tirar ela, porque Geazi não entendia nada que estava acontecendo. Às vezes, irmão, tem muita coisa que está tirando a gente da presença de Deus. Às vezes é a fofoca, às vezes é o pecado que está tirando a gente da presença de Deus, é assim. Às vezes é a mentira, às vezes é a pornografia, às vezes é a ira, a contenda, muitas coisas. O pecado está nos tirando da presença de Deus. Então, eu estou falando assim para mim também, tá? Então, é para todos nós. Então, o que está tirando a gente da presença de Deus? É a ira, é a contenda, é o pecado? É você compra e não paga? É você fala assim, eu vou comprar isso aqui mesmo, Deus vai me ajudar a pagar, e está nem aí para o colega lá, né? Qual situação está tirando da presença de Deus? Porque Geazi, qual Geazi está tirando da presença de Deus? Então, vamos nos arrepender hoje, é hoje. Deus quer que nós nos arrependa. Amém? Vamos parar de criticar o nosso irmão. Vamos levantar a mão para o nosso irmão, estender a mão para o nosso irmão, igual aquela mulher fez. Aquela mulher que estendeu a mão para Eliseu, para a obra de Deus. Ela foi grandemente abençoada. Márcia, mas o filho dela morreu. Uai, mas quem disse que você vai receber a bênção e vai ter problema? Quem disse que o pastor e a pastora vai abrir uma obra e não vai ter problema? Quem disse que eu casei com o Vitor, que é o homem de Deus, e ele não vai ter problema? Quem disse que Deus, antes de eu casar, Deus falou que ia me dar uma menina, mulher, e eu não ia ter problema? Aquela menina que vocês veem de chapeuzinho, Deus já tinha criado ela, eu estava noiva, eu já sabia que ia ter uma menina mulher. Deus está colocando a próxima para falar, porque eu não gosto de expor ela. E Deus falou, antes de eu casar com o Vitor, Deus já tinha falado que ia me dar uma menina mulher. Eu falei, meu Deus, uma promessa. Ele deu uma promessa, só que teve problema. Ela usa aquele chapeuzinho, ela não tem cabelo. Ela perdeu todo o cabelo na pandemia. Tem profetas que falam que foi obra de macumbaria, e aquilo outro, não sei. Mas ela é uma promessa. Ela é uma promessa. E na pandemia, quando deu a pandemia, com 7 dias, foi o aniversário dela, foi de janeiro, fevereiro, março. Ela faz aniversário. Aí até esqueci. Ela faz aniversário em março, foi na época da pandemia.
Irmão, ela perdeu. Eu fui penteando o cabelo da minha filha. Aí tem a Sara, que é o cabelão que vocês viram, né? E a Esté também tinha cabelo. E ela perdeu o cabelo. Por 7 dias ela foi perdendo o cabelo. 7 dias. Eu fui penteando. Com 7 dias, uma coisa incrível, ela perdeu o cabelo. E ela tem, eles falaram que ela tem alopecia, é uma doença, que eles falam que é universal, né? Então, ela é uma promessa, e Deus já falou que ela vai ser assim, uma menina abençoada, e vai ganhar muitas almas através do louvor dela. É uma promessa, e eu tive problema com a promessa. É um problema, mas eu creio que Deus vai fazer na vida dela. Eu creio que Deus vai curar ela. Eu creio que ela vai ser uma grande mulher de Deus. Eu creio que ela vai ser um testemunho para muitas vidas, porque Deus já falou, está falado. Entendeu? E ela é uma menina forte, sabe? Ela não ensina ela, não maltratar ninguém, mas ela ser forte. Quando às vezes acontece de amiguinho, fala, não, você vai aqui e tal. E assim ela está aprendendo a lidar com essa situação. Mas ela é uma menina muito forte. Glória a Deus. Então a gente tem problema, não. Às vezes Deus te dá um carro, mas tem um problema. Deus te dá a promessa, mas tem problema. Não significa que Deus falou que vai te dar a promessa, que não vai ter problema. Mas essa mulher, ela creu. Ela creu. Teve problema, mas eu vou buscar o homem de Deus. Eu vou buscar Deus, eu vou me derramar, eu vou chorar, eu vou buscar. Eu não vou desistir, porque eu sei que Deus vai ressuscitar. Eu sei que Deus vai ressuscitar os meus sonhos. Eu sei que Deus vai fazer um milagre na minha vida acontecer. Entendeu? Glória a Deus, Deus é fiel. Amém. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, no monte, pegou os seus pés, né? Eu já falei essa parte. Vamos lá. E disse ela, e essa parte aqui é muito interessante. E disse ela, pedi eu o meu Senhor algum filho? Não disse eu que não mentisse, que não enganasse? E ela disse, essa mulher, irmão, ela estava chateada, sabe? Porque ela falou para o profeta, eu não te pedi, eu não te pedi nada, profeta. Eu só queria te abençoar, eu só queria ser bênção na sua vida, eu não te pedi nada. E por que aconteceu isso com meu filho? Ela falou, não pedi. Sabe, irmão, aquela mulher, ela não estava sendo mal educada com Deus. Ela estava se derramando aos pés de Deus. Ela estava com intimidade com Deus, sabia? Porque quando ela falou com o profeta, assim, te pedindo eu algum filho. Irmão, às vezes a gente tem que chegar na presença de Deus e rasgar o nosso coração. E falar para Deus, eu estou chateado, Deus. Não é colocar Deus na parede, né? Mas é falar assim, Senhor, eu estou tão chateado, porque assim, a promessa não aconteceu. Igual eu estava pregando esses dias, às vezes a gente pensa que adorar a Deus, ter intimidade com Deus, é cantar e tudo. Não é só isso também. Intimidade com Deus é você falar assim com Deus, Deus, é assim, ó, Deus, por que aconteceu isso, Senhor? Senhor, a Esther é uma promessa. Pai, a Esther é uma promessa do Senhor, papai, só que o cabelo dela todo caiu. Senhor, tira isso do meu coração, é só rasgar para Deus. Essa mulher falou para Eliseu, para Deus, é você rasgar o seu coração para Deus com intimidade, Senhor. Se tiver alguma coisa mal no meu coração, tira, Jesus. Senhor Jesus, se tiver inveja no meu coração, tira, Jesus. Pai, eu não consigo sair da pornografia, tira do meu coração, Jesus. Não precisa ter medo de Deus, não. Conta tudo para Ele. Ele vai te ouvir, Ele não vai te julgar. A sua amiga não contou nada para Geazi, porque Geazi ia espalhar a vida dela para todo mundo. Geazi ia contar para todo mundo os problemas dela, mas aquela mulher, ela falou, Jesus, tira, trazendo para os nossos dias, tira toda a mágoa do meu coração. Senhor Jesus, às vezes você está com a mágoa de alguém, Senhor Jesus, perdoa. Pai, eu não consigo perdoar aquela irmã. Pai, aquela irmã é triste, viu? Senhor, me ajuda a perdoar ela. Senhor, me dá um coração novo. Senhor, tira do inveja do meu coração. Senhor, eu estou comprando, mas não estou pagando, não estou conseguindo sair dessa, me ajuda. Deus, eu estou tão chateado, Senhor, me ajuda. Senhor, a promessa não acontece. Senhor, me ajuda. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Enquanto você ora, enquanto você derrama o seu coração para o Senhor, Ele vai te curar. Ele cura a gente. Quando você ajoelha, igual aquela mulher fez, quando ela ajoelhou, se derramou para Deus, ela recebeu
dela, entendeu? Porque Deus, ele te entende. Deus, ele entende você. Amém? O homem, às vezes, não pode entender a gente, mas Deus entende você, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Deus é fiel, maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu resumir aqui, meus irmãos, glória a Deus. Então, irmão, ela foi. Aí Eliseu, ela chegou aos pés de Eliseu e se derramou. E aí Eliseu mandou Geazi ir na frente, né, com o bordão para curar a criança. Mas chegou lá Geazi e não aconteceu nada. Lembra de Geazi? Lembra? Geazi não tinha vida com Deus. Então não ia acontecer nada. E ela falou assim para o homem de Deus: eu não saio daqui enquanto você não for comigo. Então Eliseu acompanhou ela, né? Entrou no quarto, fechou a porta, orou para aquele menino e aquele menino reviveu. Amém, irmãos? Aquele menino teve a cura, né? A Eliseu colocou a mão com mão, boca com boca, olho com olho, né? Porque ali significa mão com mão, boca com boca, olho com olho, significa intimidade. Então, se você quer o seu milagre, amém? Você precisa de intimidade, mas aquela mulher já tinha intimidade antes com Deus, né? Só porque o milagre foi tão bom, porque ela não queria perder o milagre. Então Deus estava dando experiência para ela, amém? E naquele dia Eliseu ele fechou a porta e aí a criança ela ressuscitou. Ele orou ali e a criança ressuscitou porque ela foi no lugar certo. Ela foi no lugar certo buscar a vitória certa, amém? Então, essa noite, igreja, receba a vitória do Senhor, receba a bênção do Senhor, creia que o Senhor é Deus que ressuscita, receba o seu sonho. E antes daquela mulher, ela pegar a criança, ela agradeceu primeiro. Ela era humilde, aquela mulher era humilde. Então, a humildade agrada a Deus, amém? Ela, além de ser rica, ela era humilde. Então, antes que Eliseu ali desse aquela criança nos braços dela, ela ajoelhou primeiro, agradeceu e pegou a criança. Então, esta noite, pegue o seu milagre, pegue a sua bênção, pegue a restauração do seu casamento, a porta aberta, o crescimento desta igreja. Amém? Não nada para Deus é difícil. E eu profetizo a vitória neste lugar. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Irmão, se eu conseguir falar com uma vida que para mim já foi bom demais, amém? E glória a Deus, aleluia. Eu louvo, sabe? Eu mais louvo. Quem prega é o Vitor ali, ó. Por isso, quando o pastor foi pegar o nome dele, ele falou só Vitor, sabe? Eu falei, é presbítero, né? Jonas ali, abençoado, amém? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Me perdoa qualquer coisa. E obrigado por me ouvir, amém?